A gente começou a semana aqui no Jornal Nacional falando com orgulho dos 501 medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática, né, Renata? Na sala de aula, um dos grandes desafios dos professores, né, é tornar a matemática mais interessante. Afinal de contas, ela está em todo canto. Como mostra agora o repórter Felipe Santana. O mundo estava fazendo o que ele faz de melhor, existindo, selvagem. E alguém, de repente, resolveu que as coisas poderiam ser contadas. E depois inventaram os números. 1, 2, 3, 4, 5. O que ninguém imaginava é onde isso iria nos levar. Olha em volta. O mundo é matemática, matemática, matemática. Hoje a gente quer te convidar para um passeio pela cidade. Só que enxergando as coisas de um jeito um pouco diferente. Quer ver? A gente vai usar a lente dessa câmera para te mostrar como a matemática está em tudo. Só que antes... Vamos tomar um cafezinho? Quem vai acompanhar a gente é o Rafael, ele é professor de matemática. Nesse cafezinho que a gente está tomando aqui, antes dele chegar na nossa mesa, ele passou por vários processos matemáticos. Para compor o preço do cafezinho, ele tem que analisar quanto que ele vai gastar comprando o café, quanto que ele vai gastar de imposto, pagando as contas do estabelecimento, de aluguel, salário dos funcionários. Na hora de pagar o café, entra o sistema monetário. E a gente usa o sistema de base 10, números decimais para determinar os centavos. Mas vamos começar pisando num cartão postal? Você deve conhecer essa calçada. Teria sido muito mais difícil se não fosse a matemática, né? Pois é, ele teve que calcular a área desse lugar para saber a quantidade exata de pedrinhas que ele deveria colocar aqui. E assim ele pode saber a quantidade de pedras pretas e a quantidade de pedras brancas. Exato, se for a mesma quantidade, é só dividir por 2. E a mesma coisa nesses prédios. Nada disso estaria aí se não fosse a matemática, né? Exatamente. A matemática, ela entra na engenharia, por exemplo, e o engenheiro precisa saber a proporção exata dos materiais para que o prédio não caia. Aqui, a natureza tratou de fazer algo muito melhor do que a gente poderia imaginar. Você acha que algum arquiteto poderia pensar nisso? A matemática é uma forma de ler a natureza também, né? Verdade. Através da matemática, a gente pode saber o comportamento cíclico das marés, por exemplo, calcular exatamente como vai se comportar as marés. As abelhas, para fazer a sua colmeia, os favos de mel têm formato de hexágono. Nós temos 3 figuras que preenchem um plano, que é o triângulo, o quadrado e o hexágono. E dentre essas aí, o hexágono é que tem a maior área, então ela consegue aproveitar ao máximo para colocar o mel lá dentro. Se não fosse a matemática, esses cabos nunca teriam sido postos aqui. Esse bondinho não funcionaria. E daqui de cima, a gente não veria aquela estátua lá do outro lado e nem nada nessa cidade. Nada. Absolutamente nada do que foi construído pelo homem está salvo da matemática. E quando você vê essa vista, você não é capaz de ouvir alguma coisa assim? Viu? A matemática é capaz de criar até sentimentos. Cada nota toca na gente de um jeito. Quando a gente está ouvindo uma música, a gente está ouvindo, na verdade, o som das frações. Então, por exemplo, se eu considerar uma corda aqui, essa corda sendo a nota musical Dó, e se a gente tocar essa nota musical, certo? Ela vai vibrar numa certa frequência. Se você dividir essa corda ao meio, mais ou menos aqui, e tocar novamente, quando você divide ao meio, ela vai vibrar com o dobro da frequência e o nosso cérebro ele identifica como sendo a mesma nota musical, só que 1/8 acima. Ou seja, ela vai ser uma nota mais aguda. Aqui nesse instrumento a gente consegue ver claramente como as notas são frações, né? Exato. Você percebe no xilofone aqui que a gente começa com a nota musical Dó, e aí cada nova nota musical é uma fração do tamanho da madeira da nota original, né? E daí você sai por aí ouvindo música no seu celular. Você sabe que está ouvindo números, né? Qualquer computador é isso aqui, né? É uma combinação gigantesca de zeros e uns. Sim, qualquer imagem, qualquer vídeo, qualquer game, qualquer processo que está sendo realizado dentro do computador, ele faz vários cálculos envolvendo os zeros e uns. E outra, esse cenário aqui também não seria possível sem a matemática, né? Porque, na verdade, a gente está só dentro de um estúdio verde. E também, para a imagem chegar até lá, precisa de matemática. Sim, para a imagem chegar até lá, vários cálculos matemáticos estão sendo feitos. Quando você arruma aplicações para o cotidiano, na matemática, você faz a matemática ter mais sentido para o estudante. Não vira uma decoreba. Não vira decoreba. A matemática está longe de ser uma matéria decoreba. Você tem que entender muito mais do que decorar as coisas. E se o mundo é matemática, você tem dúvida de que quem domina a matemática domina o mundo?